Nikola Tesla foi um inventor sérvio-americano que morreu pobre porque, embora fosse um cientista brilhante, não sabia como administrar seus negócios. Gastava praticamente todo o seu dinheiro em novos experimentos e sempre precisava de mais financiamento. Junte-se a nós enquanto exploramos 20 invenções secretas de Nikola Tesla que chocaram o mundo. Tesla foi um inventor sérvio-americano, conhecido por suas contribuições para o projeto de sistemas de abastecimento de corrente elétrica alternada, e pode ser visto nessa foto apertando as mãos de um amigo, ou possivelmente uma de suas criações. Nunca antes na história da humanidade, um homem foi tão reverenciado e desprezado como Nikola Tesla, o inventor brilhante a quem várias descobertas inovadoras como o controle remoto e a corrente alternada são atribuídas. Ele também era conhecido por suas ideias e invenções estranhas, fracassos, decepções, dificuldades financeiras, colapsos emocionais. A separação do resto do mundo científico atrapalhou sua jornada, mas Tesla se tornou uma inspiração para muitos cientistas que se recusaram a se limitar pelos outros ao seu redor. Suas ideias sem sentido continuam no coração de muitas pessoas, que, como ele, escolhem ir além das estrelas e não têm medo de mostrar ao mundo as criações de sua imaginação. A reputação do inventor sérvio-americano é frequentemente ligada às suas contribuições para o desenvolvimento da eletricidade de corrente alternada, mas seu trabalho também se aventurou no mundo dos robôs. Embora Tesla não tenha inventado robôs no sentido contemporâneo, ele foi pioneiro no campo dos autômatos, que são máquinas mecânicas que podem executar tarefas sozinhas. O trabalho de Tesla abriu caminho para o progresso mais tarde em robótica e controles remotos. Suas ideias estavam à frente de seu tempo, e embora ele não tenha criado robôs como os conhecemos hoje, suas ideias foram um passo significativo na evolução da tecnologia de robótica. 20. Ovo de Colombo da Tesla. Tesla viveu uma época terrível trabalhando como coveiro de 1886 a 1887, após ser expulso da empresa de energia elétrica Tesla e sair com nada mais do que algumas ações. Ele persistiu e foi motivado a melhorar seu conceito de geração de energia através de campos magnéticos rotativos. No entanto, ele reconheceu que precisava encontrar uma maneira para convencer investidores e apoiadores para que entendessem o potencial de suas ideias. Tesla criou um dispositivo para demonstrar o conceito: um motor eletromagnético que gerava a força necessária para girar um ovo de latão e segurá-lo na posição vertical. O engenho foi apelidado por Tesla de Ovo de Colombo, depois da anedota histórica em que Cristóvão Colombo desafiou o tribunal e os investidores espanhóis a segurarem um ovo na posição vertical. Quando falharam, Colombo pegou um ovo e esmagou a parte inferior para mantê-lo em pé. Eles o acusaram de trapaça. Mas Colombo superou suas objeções, explicando que uma ideia pode parecer impossível até que seja encontrada uma solução inteligente. 19. Simplificação da ideia. Esta ideia foi incorporada ao ovo de Colombo de Tesla, que ele usou para ilustrar seu conceito de corrente alternada para inversores. Foi uma sacada de gênio que resultou em investimentos de Alfred Brown, o diretor da Western Union, e Charles F. Peck, um advogado da cidade de Nova York. 18. Carro elétrico da Tesla. Muitas vezes associamos Tesla a Elon Musk com veículos elétricos, mas você sabia que Nikola Tesla, um grande inventor, tinha planos para um carro elétrico? Infelizmente, em mais de um século suas ideias nunca foram completamente implementadas, e o conceito do carro elétrico ficou em um limbo até recentemente. Tesla apresentou seu ambicioso objetivo de construir um carro elétrico barato e funcional em 1931, com 75 anos. Ele imaginou um carro movido por um novo tipo de bateria recarregável projetada, chamada de bateria Tesla. Esta bateria era feita de uma liga de níquel-ferro que Tesla alegou ser mais barata e mais eficiente, e durava mais do que qualquer outro tipo de bateria disponível naquele momento. Apesar das ambições de Tesla, ele não conseguiu obter financiamento para seu projeto de carro elétrico e o conceito finalmente foi esquecido. 17. Lâmpada de arco elétrico. Após uma disputa sobre o pagamento, Nikola Tesla deixou a empresa de Thomas Edison e formou um novo empreendimento em parceria com Robert Lane e Benjamin Bale. Tesla projetou um sistema de iluminação usando arcos de energia. Sua nova ideia de iluminação elétrica era voltada principalmente para a iluminação exterior. Tesla criou uma lâmpada de arco com ajuste automático
interruptor de segurança e dínamos bem melhores. Estas foram as primeiras patentes de Tesla nos Estados Unidos. Já em 1886, ele já tinha um sistema para gerar iluminação baseada em uma estação central, bem como alguns clientes com edifícios industriais. 16. Válvula Tesla. Tesla também inventou a válvula Tesla, uma válvula também conhecida como um conduíte. Esta é uma válvula de retenção passiva com geometria fixa e um fluxo de energia que vai em uma direção sem a necessidade de peças móveis. A válvula Tesla é usada em várias aplicações e tem vantagens como a escalabilidade, durabilidade e facilidade de fabricação em diversos materiais. Também é empregada em microfluidos e motores. Ela foi projetada originalmente para fornecer combustível para a inovadora turbina Tesla, embora tenha sido usada em muitas aplicações de alta tecnologia, como dinâmica de fluidos para fazer misturas. Nesta aplicação, eles usam rolamentos de esferas de aço de precisão em vez de fluido, para implementar uma forma tátil do mecanismo de funcionamento desta válvula, produzindo um produto fascinante. 15. Torre Wardenclyffe. No ano de 1900, Tesla era amplamente considerado como o melhor engenheiro elétrico da América, tendo cativado o mundo com suas inovações revolucionárias e sua vitória sobre Thomas Edison na Batalha das Correntes. Depois, ele iniciou seu maior e mais ambicioso projeto até então, a Torre de Transmissão de Wardenclyffe. O complexo de Wardenclyffe, construído entre 1901 e 1905, foi baseado em outro dos conceitos inovadores de Tesla. Ele pretendia usar a torre para alcançar o que todos pensavam ser impossível: um sistema global de comunicação sem fio. A torre seria o protótipo de um sistema que usaria a Terra como condutor para transmitir notícias, músicas, comunicações do mercado de ações, comunicações militares seguras e até imagens de fax internacionais. Foi uma tentativa extremamente inovadora na construção de uma infraestrutura de telecomunicações como a internet oferece hoje, mas completamente sem fio. Tesla tinha um plano muito mais ambicioso para a enorme torre de Wardenclyffe e já tinha mostrado que os sinais de alta frequência poderiam ser transportados sem fio usando seus próprios transformadores de bobina de Tesla, o que levou ao que se tornaria uma obsessão ao longo da sua vida: a transmissão de energia sem fio. Infelizmente, a grande ambição de Tesla excedeu seus recursos e a paciência de seus patrocinadores também. O projeto acabou enfrentando dificuldades financeiras antes de sua conclusão e a torre inacabada foi finalmente desmontada em 1917 para cumprir as obrigações de Tesla. O que antes era um laboratório renomado, cheio das fantásticas inovações de Tesla, é agora um memorial de sua ideia mais importante e ambiciosa. 14. O Teleforce Raio da Morte. Tesla estava em apuros financeiros na década de 1930. O gênio prodigioso que revolucionou o mundo com suas inovações elétricas era agora um velho cansado que vagava entre os hotéis de Manhattan, acumulando jornais e jogando sementes para os pássaros. Quando as contas não pagas em um hotel eram demais para ele, ele apenas se mudava para outro, sendo seu nome em decadência sua única moeda. As pessoas perceberam isso quando Tesla começou a falar em projetos ainda mais extravagantes, como uma arma nova e poderosa que ele desenvolveu. Ele alegou que sua nova arma usaria íons metálicos viajando a 430 mil km por hora. Tesla sempre foi vago sobre como isso seria possível, afirmando novas leis da física que ninguém havia imaginado antes. Porém, ele se gabava para todos os jornalistas que tivessem interesse em ouvir sobre sua nova obra. A nova arma penetrante concentraria uma potência de 100 bilhões de watts em apenas 1 centímetro quadrado. Durante décadas, Tesla promoveu sua nova arma, garantindo que ela poderia abater aviões a 250 quilômetros de distância. A imprensa deu à inovação um novo nome: o Raio da Morte. Apesar das alegações, Tesla nunca mostrou uma única prova de que o Raio da Morte funcionaria. Mas ninguém podia ignorar completamente a possibilidade dele ser real. A popularidade da arma disparou antes da Segunda Guerra Mundial, enquanto a Alemanha nazista criava uma força aérea assustadora. Pessoas próximas do local de nascimento de Tesla, um país que na época era conhecido como Iugoslávia, lhe pediram que regressasse e instalasse os raios para defendê-los da ameaça nazista. Isso nunca aconteceu, embora Tesla tenha continuado alegando ter inventado o raio de morte até seus últimos dias.
13. Barco controlado por rádio. Tesla fez uma conquista científica no famoso estádio Madison Square Garden durante a Exposição Elétrica de 1898, indo muito além dos limites da tecnologia. Sua inovação foi um barco controlado por rádio, uma embarcação de aço de cerca de 1,20 m de comprimento. Tesla tinha saído andando pela cidade de Nova York desde 1895, captando sinais de rádio criados por vários experimentos de alta frequência. Ele tinha detectado sinais em áreas remotas como West Point, que ficava a uns 48 quilômetros de distância do centro. Após inventar ou melhorar rapidamente vários elementos do controle, ele foi capaz de colocar seu trabalho em prática. A incrível invenção de Tesla foi pouco compreendida em 1898. Embora ele tivesse uma proposta para o uso militar em torpedos guiados por rádio, o interesse do governo não se materializou. Mark Twain, um bom amigo de Tesla, escreveu imediatamente dizendo que estava ansioso para representar Tesla na venda deste terror destrutivo para a guerra entre a Inglaterra e a Alemanha. Em 1916, a Marinha financiou alguns testes, mas os fundos foram para um dos concorrentes de Tesla. Ele reclamou amargamente que não conseguia interessados até que sua patente expirou. 12. Máquina de terremotos. Em 1896, Tesla estava trabalhando no uso de ondas de ressonância para a transmissão de energia. O plano era construir um oscilador mecânico, capaz de produzir várias frequências até coincidir com a frequência ressonante do objeto desejado. O dispositivo foi concluído em 1897. E em 1898, ele supostamente conseguiu conectar seu laboratório no endereço Houston 148, em Nova York, com um ponto onde os vizinhos preocupados e com medo de um possível terremoto chamaram a polícia e uma ambulância. Ele colocou seu pequeno equipamento no bolso e saiu em busca de uma estrutura de aço. Ele encontrou uma de 10 andares sem alvenaria na vizinhança de Wall Street. Ele conectou o aparelho a uma das vigas e ajustou as configurações até que estivesse tudo conectado. A estrutura começou a balançar e os trabalhadores do local correram ao térreo, achando que era um terremoto, e logo chamaram a polícia. Tesla guardou o aparelho no bolso e foi embora. Ele poderia ter derrubado o prédio em questão de minutos. Na verdade, a sismologia moderna usa vibrações produzidas por explosões controladas ou pistões mecânicos como uma forma de sondas subterrâneas para prospecção. Porém, até o dia de hoje, ninguém tem uma máquina de terremotos como aquela. 11. Energia sem fio. O avanço de Tesla na energia sem fio é raramente atribuído a ele, mesmo depois de mais de um século de sua morte. Embora Thomas Edison seja mais conhecido por inventar a eletricidade, suas tentativas com a energia sem fio foram um fracasso. As correntes alternadas de Tesla acabaram se revelando a técnica mais confiável para conduzir energia. Usando a indução magnética, Tesla transmitiu com sucesso correntes através do plástico por distâncias curtas, desafiando a suposição de que era necessário o contato de metal com metal para conduzir a eletricidade. O local dos seus últimos experimentos com a energia sem fio foi o laboratório Tesla em Wardenclyffe. O local contava com uma torre de 56 metros, com barras de metal que se estendiam desde o subsolo. Esta imagem mostra raios elétricos que se estendem do topo da torre, onde as bobinas trocam correntes elétricas. A bobina de Tesla ainda pode ser vista em alguns designs modernos de televisão e rádio, mas tem poucas aplicações práticas. No entanto, sua tecnologia de acoplamento indutivo ressonante é usada em sistemas sem fio de curto alcance. A pesquisa de Tesla foi sufocada por indivíduos poderosos, já que com seu projeto de energia sem fio, ele estava prestes a oferecer energia gratuita para todos. Eles não queriam que a energia se tornasse um bem público. Os banqueiros se recusaram a financiá-lo e seu projeto de transmissão global foi condenado. A pesquisa, no entanto, era tão vital que, após sua morte, o FBI a confiscou. A pesquisa de Tesla sobre energia sem fio tem o potencial de trazer melhorias futuras à medida que a tecnologia se adapta às novas inovações de inteligência artificial. Dezembro. Gerador de ozônio. No ano de 1903, Tesla estava desesperado. O brilhante inventor tinha persuadido o bilionário J.P. Morgan a investir em energia elétrica sem fio, mas os esforços de Tesla para desenvolver a tecnologia tinham sido infrutíferos até aquele momento.
A credibilidade de Tesla estava manchada por sua tentativa fracassada e ele buscava reparar sua imagem enquanto também precisava ganhar dinheiro. Como resultado, Tesla se concentrou em outra de suas invenções e patenteou o primeiro gerador de ozônio portátil nos Estados Unidos em 1896. Após a rejeição de Morgan, o cientista sem dinheiro formou a empresa Tesla Ozone Company e comercializou seus dispositivos para limpar o ar interno. Na verdade, as máquinas Tesla injetaram veneno nas salas. O ozônio na parte mais alta da atmosfera da Terra serve como proteção crucial contra a radiação do Sol. Mas se você bombear sua sala de estar com ozônio, ele vai causar danos à sua saúde. Tesla, um artista por natureza, ficaria surpreso ao descobrir que os atuais fornecedores de ozônio promovem sua breve participação na história deste elemento como selo de recomendação. Quando se tratava de seus geradores de ozônio, ele não era nada arrogante. Em sua autobiografia intitulada Minhas Invenções, ele não menciona o seu gerador de ozônio. 9. Os dirigíveis supersônicos. Tesla começou a combinar suas experiências em engenharia elétrica e mecânica para aplicá-las ao voo. Depois do fracasso de Wardenclyffe, ele precisava de outra coisa para ocupar seus pensamentos. O que seria melhor que a ideia que o fascinava desde criança? Voar. Na edição de julho de 1919 da revista Reconstruction, ele descreveu seu trabalho na construção de uma aeronave supersônica que atingiria 13 quilômetros na superfície da Terra e atingiria velocidade suficiente para que os passageiros viajassem entre Nova York e Londres em 3 horas. Sua ideia era usar eletricidade transferida sem fio de fontes de energia terrestre para alimentar aeronaves, eliminando a necessidade da aeronave transportar combustível. 8. Corrente alternada. Tesla inventou uma técnica para gerar corrente elétrica em um pedaço de ferro girando entre duas bobinas de fio eletrificadas. Quando este dispositivo de campo magnético rotativo girava usando energia mecânica, como vapor ou energia hidroelétrica, ele gerava corrente alternada. Quando a corrente gerada chegava ao seu usuário e se conectava a outro dispositivo de campo magnético rotativo, ele se transformava em um motor de corrente alternada que gerava energia mecânica. Os motores de aparelhos de indução alimentam eletrodomésticos, como máquinas de lavar e secar. A invenção desse dispositivo resultou em inúmeras aplicações industriais para a eletricidade. A visão geral de Tesla incluía mais do que apenas motores a indução. Ele projetou um sistema de corrente alternada polifásica, que incluía um gerador, transformadores, um esquema de transmissão, motores e iluminação em uma série de patentes que fizeram história. Tesla ofereceu os ingredientes básicos para a produção e utilização de eletricidade em todas as suas etapas, da fonte de energia até o usuário. Hoje em dia, nossa rede de corrente alternada não mudou praticamente nada. 7. Usina hidrelétrica. Nas cataratas do Niágara, Nikola Tesla desenvolveu a primeira usina hidrelétrica, aproveitando o poder das cachoeiras, que sempre o impressionou desde a infância. Esta foi a vitória definitiva da corrente alternada de Tesla sobre a corrente contínua de Edison. Tesla e George Westinghouse construíram a usina hidrelétrica em 1895, e essas usinas de energia foram o catalisador da eletrificação global. 6. Luz de neon. Ao longo da década de 1890, além de seu trabalho na tecnologia de energia atual alternada, Tesla também se aventurou na energia de alta frequência. Em 1873, James Clerk Maxwell, da Inglaterra, estabeleceu matematicamente que a luz era radiação eletromagnética. A luz é poderosa e vibra em uma frequência surpreendentemente alta. Para explorar este universo desconhecido, Tesla criou um dispositivo único, conhecido hoje como a bobina de Tesla. Ele desenvolveu um componente de iluminação primária usando neon, uma luz fluorescente com altas frequências. Ele também tirou as primeiras fotografias de raios-x. Esse foi o começo do interesse que Tesla teve durante o resto de sua vida: a transmissão de energia sem fio. O fato intrigante é que ninguém estava tentando usar raios catódicos e elétrons em tubos de vácuo semelhantes para fazer luzes de neon. Tesla experimentou com a passagem de partículas elétricas através de gases e produziu 4 tipos diferentes de raios. Utilizando o composto fosforescente brilhante que criou, ele transformou a luz escura em luz visível.
Ele também descobriu algumas aplicações para essa invenção na criação de luzes e efeitos neon. O conceito se tornou cada vez mais popular, e as luzes e letreiros de neon hoje em dia iluminam as principais ruas e centros urbanos ao redor do mundo. 5. Raios-X. A maioria das pessoas não associam Tesla com a tecnologia de raios-X, mas ele começou a fazer experimentos com essa tecnologia em 1894. Suas experiências com a energia da radiação foram no final do século XIX, depois de descobrir filmes danificados de testes anteriores. No ano seguinte, Wilhelm Röntgen, um professor de física alemão, publicou um estudo sobre os raios-X. Até os dias de hoje, ele é tido como o descobridor, mas Tesla não estava muito longe. Ele poderia até ter superado o alemão se seu estúdio não tivesse sido destruído por um incêndio em 1895. Porém, não houve ressentimento entre os dois homens. De fato, quando o estudo de Röntgen foi publicado, Tesla enviou uma carta para lhe dar os parabéns e lhe presenteando com algumas das imagens que ele estava criando. Em resposta, Röntgen o elogiou por seus esforços. 4. A câmara de pensamento. Tesla acreditava que os pensamentos poderiam ser fotografados. Em 1893, ao fazer testes, ele ficou inspirado e se convenceu de que uma imagem definida gerada no pensamento podia produzir uma imagem semelhante na retina, que talvez pudesse ser lida por um aparelho adequado. O inventor imaginou refletir uma imagem em um retina artificial para fotografá-la e gravá-la em uma tela. Se isso acontecesse, os objetos imaginados por uma pessoa seriam claramente refletidos na tela, tal qual como foram criados na mente, permitindo que cada pensamento da pessoa fosse lido. No ano de 2023, cientistas estão investigando técnicas para ler os pensamentos humanos. Há também uma nova iniciativa que usa inteligência artificial para ajudar a decifrar o que nossos neurônios estão fazendo, para podermos transformá-lo em escrita. Isso não é exatamente o que Tesla tinha em mente, mas não está tão longe. Inclusive, truques mais tecnológicos poderiam ser mais avançados no futuro, como a capacidade para gravar e reproduzir nossos sonhos ou interagir telepaticamente entre nós através de implantes cerebrais ou cabos neurais. Mas não necessitamos de uma câmera de pensamento para saber que a maioria das pessoas acharia essas ideias fascinantes. 3. Marés artificiais. Tesla acreditava que a ciência poderia ser usada para evitar a guerra. O jornal New York World relatou em 1907 sobre outra das ideias militares de Tesla, em que telegrafia sem fio desencadearia a detonação de explosivos pesados no mar, gerando enormes ondas artificiais capazes de derrubar frotas inimigas. A publicação afirmava que a onda de maré artificial faria com que as forças marinhas fossem tão inúteis quanto os barcos de papel flutuando nas banheiras dos bebês, e que através de sua força, o dia da paz universal chegaria mais rápido. 2. Bobinas Tesla. Em 1891, Tesla inventou a bobina de Tesla, um circuito transformador ressonante. Ele é usado para gerar corrente alternada de alta tensão, baixa corrente e alta frequência. Tesla experimentou configurações que incluíam 2 ou às vezes 3 circuitos elétricos ressonantes conectados. Ele usou esses circuitos para realizar experimentos inovadores em iluminação elétrica, fosforescência, emissão de raios-X, fenômenos de corrente alternada de alta frequência, eletroterapia e transmissão de energia sem fio. Até a década de 1920, os circuitos da bobina de Tesla foram usados comercialmente em transmissores de rádio para telegrafia inalâmbrica, bem como em equipamentos médicos como aparelhos de eletroterapia e de raios violeta. Embora as bobinas pequenas ainda sejam usadas como detectores de vazamentos em sistemas de vácuo, atualmente elas são usadas principalmente para fins de entretenimento e demonstrações educacionais. Inicialmente, as bobinas de Tesla empregavam brechas de centelhadores fixos ou rotativos para produzir arcos intermitentes do circuito ressonante. Mais recentemente, elas foram usadas em dispositivos eletrônicos para fornecer a ação de comutação necessária. 1. Lâmpadas fosforescentes. As primeiras invenções de iluminação de Tesla eram dispositivos de filamento ou arco tradicionais, alimentados por correntes de alta frequência. Como ele descobriu imediatamente, essas correntes podem ser usadas para difundir gases ou gerar emissão de luz em muitos materiais sólidos.
Suas ideias neste setor, embora influentes e divulgadas numa série de aulas clássica, raramente foram patenteadas. Como Tesla inventou equipamentos mais potentes que poderiam operar em frequências e tensões mais altas que qualquer outra pessoa, ele podia gerar campos que iluminavam tubos fosforescentes em todo o seu laboratório, sem a necessidade de usar cabos em 1890. A energia era simplesmente de comprimento de onda longa, vinda de geradores de alta frequência, mas o sinal era forte o suficiente para ser usado como energia. Suas primeiras demonstrações de energia sem fio deixaram para a área elétrica e o público em geral expostos a estes mistérios. Suas ideias do que seria uma nova era de maravilhas científicas estava no horizonte. É evidente que Tesla era um gênio, mas de qualquer forma ele lutou para sobreviver. Bom, qual foi o seu favorito e por quê? Nos conte nos comentários o que acha e veja nossos outros vídeos. Deixe seu like e clique no ícone de notificação para ver nossos novos vídeos assim que forem publicados. Obrigado por assistir e até a próxima.